A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, meus prezados irmãos. Eu vou fazer um vídeo, Eu ia fazer um vídeo diferente. Eu ia fazer um vídeo falando sobre religião, ciência e filosofia. Religião, ciência, filosofia e teologia, Eu ia falar sobre o conhecimento acerca de Deus. Se é possível conhecer Deus cientificamente, se é possível provar a existência de Deus cientificamente, filosoficamente, qual o objeto de estudo da teologia, qual o objeto de estudo da filosofia, qual o objeto de estudo da ciência da religião em relação ao ser Deus. Só que como meu quadro é pequeno, e ele está um pouco complicado fazer a diagramação nele. Já que eu quero fazer alguns diagramas, quero apresentar em forma de diagrama, eu vou ter que comprar um outro quadro. Ou tentar gravar com um quadro pequeno. Vou ver o que eu vou fazer, para ser sincero. Então eu resolvi fazer um vídeo de apresentação de literatura. Eu vou falar um pouquinho sobre o conhecimento teológico. Qual vertente teológica eu devo conhecer? Qual proponente, quais são as premissas dentro da teologia que eu devo seguir? Qual linha teológica é a mais correta? Bom, eu não vou responder todas essas perguntas, não nesse vídeo. Eu não vou falar aqui sobre nenhuma teologia em específico, mas eu vou indicar algumas literaturas que mostram como é possível você conhecer várias correntes teológicas e dentro deste conhecimento você vai procurar a literatura dentro da área que mais chama a tua atenção, dentro da área que você pretende se aprofundar no conhecimento teológico, certo? Então, de início eu quero apresentar um livro que fala sobre várias correntes teológicas. Ele mostra várias vertentes teológicas e o interessante é que ele não se detém em uma única linha, mas ele, de uma forma, como que eu vou dizer, abrangente, ele mostra várias linhas teológicas e traz um quadro resumido, entre aspas, de cada uma dessas correntes. Então, para quem não conhece qual linha teológica, as definições teológicas, por exemplo, qual que é a diferença entre teologia bíblica e teologia sistemática, teologia moderna, contemporânea, teologia liberal, teologia neo-ortodoxa? Você vai ter uma boa base para você iniciar os seus estudos a partir deste material. É o Manual de Teologia Moody. Eu vi esse manual, eu tinha ele em PDF e resolvi comprar ele em livro físico, dada algumas limitações que eu tenho para ler PDF. Por exemplo, eu não tenho tablet, eu tenho notebook, mas eu não tenho tablet. Então, eu estava lendo os PDFs pelo smartphone, só que eu acho um pouco complexo, um pouco complicado fazer a leitura. Eu gosto da leitura no livro, no formato físico, em material impresso. Sobre o que vai tratar esse livro, meus irmãos? Ele vai falar na sua primeira parte sobre a teologia bíblica. Aí ele vai dividir a teologia bíblica em dois períodos, a teologia do Antigo e a teologia do Novo Testamento. Na segunda parte ele vai estar falando sobre a teologia sistemática, que abrange as principais áreas em que os assuntos teológicos dentro do cristianismo, da forma como eles foram classificados. Por exemplo, você tem a bibliologia, que vai tratar sobre a formação do cânon, sobre a questão das escrituras, como foi a formação do cânon, a forma que Deus usou para transmitir a sua palavra. Depois vem a teologia própria, ou seja, falando sobre a pessoa de Deus. Depois vem
Cristologia, que é a doutrina de Cristo, a pneumatologia, que vai tratar sobre o Espírito Santo, angelologia, que vai tratar sobre os anjos e demônios, depende muito do seminário, né? Por exemplo, aqui ele divide dessa forma, a mesma coisa sobre a pneumatologia. Alguns seminários vão chamar de paracletologia, embora se tenha uma distinção entre ambos, eu não vou citar porque não é o objetivo desse vídeo. Antropologia, que seria o estudo relacionado sobre o homem, né? Em alguns seminários é chamado de antropologia teológica, antropologia filosófica, né? Mas geralmente é tratando sobre o ser humano. Hamartiologia, que é a doutrina do pecado. Soteriologia, que é a doutrina da salvação. Eclesiologia, que é a doutrina da igreja. E escatologia, que é o tratado ou estudo referente às últimas coisas, né? Ou aos eventos futuros, ou ao destino da humanidade, seria mais ou menos isso. Na terceira parte, ele vai tratar sobre a teologia histórica, né? Então vai fazer uma introdução à teologia histórica, teologia antiga, teologia medieval, teologia da reforma e teologia moderna. Depois vem, na quarta parte, teologia dogmática. Na teologia dogmática, ele vai falar um pouco sobre a teologia calvinista, a teologia arminiana, a teologia do pacto, a teologia dispensacionalista e a teologia católico-romana dogmática. Na quinta parte, ele vai falar sobre teologia contemporânea. Então vai falar sobre a teologia liberal, a teologia neo-ortodoxa, teologia dos radicais, teologia historicistas, teologias socialistas, teologia católica, teologia conservadora, feminismo evangélico, teologia carismática e igreja emergente. Aí depois vem o epílogo do livro e o seu glossário, certo? Então aqui eu li um pouco sobre o índice. Ele também traz uma série de tabelas e medidas que são expostas ao longo do livro. E ele tem uma página aqui umas duas páginas aqui no início do livro, mostrando aonde se encontra cada uma das tabelas que são colocadas no livro, que ajuda a assimilar o conteúdo. Para quem não conhece sobre essas teologias ou as várias formas de teologia, é uma excelente indicação, um excelente material. Eu não sei como que está ficando ali a gravação, porque o flash está batendo aqui no meu óculos, né? Não sei nem se está dando reflexo, mas eu espero que esteja ficando bacana. Não sei se está dando reflexo aqui na capa do livro. Eu liguei o flash para ajudar na iluminação do ambiente. Mas para quem não tem, né, um conhecimento sobre as várias correntes teológicas, eu indico esse livro como material inicial. Eu não faço análise de livro, por exemplo, não é a minha proposta fazer uma análise mostrando como que é a gramatura, como que é o formato do livro, se é brochura, se é capa dura. A minha indicação é uma indicação mais pelo conteúdo, certo? Nós temos alguns canais aí, amigo de amigos, pessoas que a gente conhece. Depois eu vou estar fazendo um vídeo falando sobre pessoas que dão dica de leitura e eles fazem uma análise mais detalhada dos materiais, quantas páginas, né, que é tratado no livro, e eles trazem algumas informações adicionais sobre o conteúdo e sobre o formato do material, certo? Então a minha indicação é uma indicação mais por conteúdo, mais por assunto. Então, pessoal, mas tem outras formas, por exemplo, de você conhecer essas mesmas correntes. Por exemplo, se você fosse conhecer só a teologia católica romana, a editora Paula ela tem alguns compêndios, né? Tem uma teologia muito simples, ela não é da editora Paulus. Deixa eu só deixar claro aqui, é um tratado de teologia do Lato Herbert. A editora Paulus
Paulus tem um livro chamado Teologia Sistemática, Perspectiva Católica Romana, volume 1 e volume 2. Dentro da teologia bíblica você tem vários proponentes, várias pessoas que escreveram acerca do Antigo e do Novo Testamento, é claro, é óbvio. E dentro da teologia sistemática, você tem várias teologias, tanto dentro das linhas reformadas, né, das linhas reformada calvinista, da linha luterana, você tem teologias de cunho liberal, ou seja, há uma ampla gama de literatura no mercado. Mas se você quer conhecer um pouco, por exemplo, sobre teologia contemporânea, sobre teologia moderna, você pode comprar materiais separados, né? Eu estou indicando esse livro porque ele reúne boa parte das linhas teológicas e vai tratar um pouco sobre cada uma delas. Mas você pode comprar teologias específicas, né? É claro que existe é muito grande o acervo teológico que se encontra no mercado. Depois a gente vai estar falando um pouco sobre teologias, né? Qual linha ela segue. Por exemplo, eu tenho várias ali, eu tenho várias teologias reformadas, né? De linhas reformadas calvinistas. Por exemplo, eu tenho o Schaeffer, eu tenho o Rode, eu tenho Franklin Ferreira, e, entre outras, né? E também tem uma teologia, por exemplo, de cunho arminiano ou pentecostal, a teologia sistemática do Stanley Horton, a teologia do Zacarias, eu tenho a teologia do Walter Brunner, que são 4 volumes. Depois a gente vai estar falando sobre esses outros materiais. Seguindo ainda a indicação, por exemplo, dentro da teologia contemporânea, para você entender um pouco melhor, né? Por exemplo, você não comprasse esse livro, você poderia, por exemplo, adquirir o livro Teologia Moderna. Ele vai tratar de Schleiermacher a Bultmann, né? Então ele vai fazer uma análise desse período, ali de Schleiermacher a Bultmann. Ele vai fazer uma análise desse período. Na primeira parte aí ele vai estar tratando um pouquinho sobre o período moderno, o pensamento da reforma e do século seguinte, pietismo, racionalismo do período das luzes, o despertar filosófico. Na segunda parte, ele vai tratar sobre a teologia do sentimento, Schleiermacher, a interpretação da religião, vida e caráter, tendências filosóficas, a ideia de religião nos discursos, a ideia de Deus nos discursos, religião e história. Depois vai falar teologia do sentimento, Schleiermacher, a interpretação do cristianismo, o método teológico, sentido da teologia cristã, doutrinas cristãs fundamentais, os pontos fortes e pontos fracos da teologia de Schleiermacher. Teologia racionalista, teologia do racionalismo especulativo, Hegel e os hegelianos, né? Hegel e o cristianismo, o desenvolvimento negativo de Strauss e Feuerbach, o desenvolvimento positivo em Biederman e conclusão. Na quinta parte, vai falar sobre os valores, teologia dos valores morais, Albert Ritschl. Aí vai falar sobre as notas bibliográficas e literárias, traços negativos e polêmicos, alguns aspectos do esforço construtivo, o valor do pensamento de Ritschl, teologia da história da religião científica de Ernest. Aí vai falar sobre a reação contra Ritschl, a história e a psicologia da religião, a relação de Troeltsch com o passado, as leis do desenvolvimento e a revelação, Jesus Cristo, Deus e a imortalidade, a finalidade da religião cristã, a teologia do paradoxo, Soren Kierkegaard, né? Sétima parte. Vai falar sobre os primeiros anos da vida e a formação, algumas pressuposições fundamentais, os níveis sucessivos da vida humana, a interpretação da religião cristã, a última fase. Na oitava parte, a teologia da palavra de Deus, Karl Barth, o que é teologia,
a visão cristã da revelação, a palavra de Deus, Deus e Cristo, a igreja, resumo e conclusão. Na última parte, né, vem um apêndice, aí vai trazer uns assuntos adicionais. Então essa é a teologia moderna. Se você, por exemplo, quer conhecer sobre os pensadores que mais impactaram do século XIX para cá, né? Se você quer conhecer os maiores pensadores ou os grandes pensadores que impactaram a teologia, inclusive alguns deles têm teologia própria, né, escrita, ou tem algum tratado de teologia, você pode adquirir também o livro do Batista Mondin, ou os livros do Batista Mondin. Eu digo livro porque antes vinha em 2 volumes, né, que é o que eu tenho, e também tem um volume único, que são os grandes teólogos do século XX. Ele é dividido em 2 partes. Na primeira parte, no primeiro volume, ele fala sobre os teólogos católicos, né? Ele vai falar sobre Garrigou, Lagrange, Teilhard de Chardin, Guardin, Hammer, Chino, Conger, de Lubac, von Balthasar, Schliebbeck e Lonergan. E esses são alguns dos maiores pensadores católicos. Eu não vou ler o índice aqui, porque senão vai ficar muito grande. Inclusive, o Batista Mondin ele tem várias obras, ele tem um curso completo de filosofia, são em 3 volumes, eu tenho ele, e também ele trata um pouco sobre os problemas que são encontrados na filosofia, em outro livro. Ele tem um livro falando sobre Deus, sobre a perspectiva filosófica, e um livro falando sobre o homem. Esse eu também tenho, esse sobre Deus eu ainda não tenho, pretendo adquirir. Então, Batista Mondin é um grande escritor, evidentemente que sua obra é um pouco filosófica, né? E no segundo volume ele trata sobre os teólogos, só que protestantes e ortodoxos. Então ele vai falar sobre Karl Barth, Brunner, Paul Tillich, Neuburg, Bultmann, Kuhlmann, Bonhoeffer, Bulgakov, Florovsky e Lossky. Esses são os teólogos que Batista Mondin ele vai tratar. Então, se você quer conhecer um pouco sobre a teologia a partir do século XIX, né, se você quer conhecer os grandes teólogos que trouxeram contribuições significativas, e eu não estou aqui fazendo nenhuma apologia se o ponto de vista de cada teólogo, se era certo ou se era errado, mas apresentando conteúdos para que você possa ler, né, e tirar suas próprias conclusões. Outro livro muito bom que vai te dar uma visão geral sobre essas questões é o livro Teologias Contemporâneas, do Stanley Grenz e Ed Miller, né? Então, o Grenz ele vai falar sobre algumas teologias contemporâneas. Ele vai falar a partir da perspectiva de alguns teólogos. Por exemplo, na primeira parte ele vai falar sobre Karl Barth, ele vai expor o pensamento de Barth versus Brunner. Depois, na segunda parte, ele vai falar sobre o realismo cristão, que no caso aí é o Henry e Richard Neuburg. Depois ele vai falar sobre Jesus Cristo e a mitologia, Rudolf Bultmann. Ele vai falar sobre Bultmann versus Kuhlmann, Oscar Kuhlmann. Depois Deus além de Deus, Paul Tillich. Cristianismo arreligioso, Dietrich Bonhoeffer. William Hamilton. Aí vai falar sobre Thomas J.J. Alzheimer. Eu nem consigo falar esse nome direito, vocês me desculpem aí. Aí vai falar sobre a influência de Newton, de Nietzsche, a perspectiva de Hamilton, Alzheimer.
Meu Deus do céu. Vocês entenderam aí? Dá aquele nome lá. A Teologia do Processo, John B. Cobb Jr. Na 8ª parte ele vai falar Teologia, Esperança em Meio ao Processo, Jürgen Moltmann. Aí ele vai falar um pouquinho sobre a Teologia da Esperança. Razão e Esperança, Wolfhard Pannenberg. Praxis Libertadora, e Gustavo Gutierrez, né, que vai tratar um pouquinho sobre a Teologia da Libertação. Depois eu vou falar na 11ª parte a Teologia da Experiência Feminina, Rosemary Redford Helter, acho que é isso mesmo, assim mesmo que se lê esse nome aqui. Depois na 12ª parte ele vai falar sobre a Teologia Global, John Rick. A Teologia em uma Era Pós-Liberal, George Lindbeck. Depois o Evangelicalismo, Carl F. H. Henry. Então, esse livro é muito bom, né? Tem outro livro chamado Os Teólogos do Século XX, que também é do, se eu não me engano, é do Stanley Grenz. Esse eu não tenho. E Teologia Contemporânea do Abraão de Almeida. Esse livro é muito bom. Ele também traz um cunho um pouco filosófico, né? Esse livro eu li ele completo. A maioria desses livros eu li por completo. Eu não li todos completo. Por exemplo, a teologia o Manual de Teologia do Moody eu ainda estou lendo. E, por último, e não menos importante, Raízes da Teologia Contemporânea, do Dr. Emster Maia, né? Teólogo reformado. A minha filha chegou, teólogo reformado, o Dr. Emster Maia Pereira da Costa. Ele publicou esse livro e ele vai tratar um pouco sobre alguns pensamentos, né, da época da Reforma, da pré-reforma, da pós-reforma, e é um livro muito bom. Então tá aqui, pessoal, a minha indicação de literatura, né, e até os próximos vídeos, se Deus quiser. A graça e a paz para todos. Pai, por que você está vestindo essa calça?